Olá, estamos de volta aqui no nosso Sintonia, hoje ao vivo e a cores e ao lado com o nosso querido Públio Ranieri, que nós fizemos outro dia, aí ficou meio trucado por conta da nossa internet, você sabe disso que a internet brasileira é um complicador, né? Brasil é assim, quer fazer dinheiro muito rápido e faz as coisas meio pau, aí não dá para todo mundo e todo mundo fica reclamando depois. Bom, mas isso é outro assunto, né? Nós vamos falar hoje bem gostoso do Lampejo da Alma, esse livro que o Públio psicografou, do irmão dele e do avô, Rafael Américo Ranieri, nosso querido prefeito, ex-prefeito de Guaratinguetá. Mas olha, antes disso, deixa eu fazer um convite a todos vocês. Hoje, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal de Guaratinguetá, nós teremos dois convidados importantíssimos para falar sobre orçamento para a cultura. Vocês sabem que eu sou do Conselho da Cultura, então a gente quer discutir como é que faz esse orçamento e nós estamos em campanha aqui em Guaratinguetá do 1%. É isso mesmo, somente 1% nós estamos pedindo do orçamento municipal que vá para a cultura, porque hoje o índice, se não me engano, é 0,70 e qualquer coisa. Quer dizer, não tem jeito. Porque esse orçamento não é só para as coisas que acontecem, esse orçamento é para a folha de pagamento também, é para água, luz, telefone, internet, enfim, todo o custo de manutenção de uma secretaria. A campanha é de 1%. E hoje teremos dois bambas do assunto fazendo uma palestra na Câmara Municipal de Guaratinguetá. Artistas, atores, todos, na realidade, estão convidados, a população em geral está convidada para hoje às 7 horas da noite na Câmara Municipal de Guaratinguetá, tá? Vamos ouvir e aprender como é que se faz um orçamento, como é que se lida com dinheiro público para a cultura de uma cidade. E vamos discutir o que a gente quer para a nossa Guaratinguetá. Leve a sua ideia e vamos batendo um papo. Obrigada, Ganisa, obrigada, TF Pneus, aqui com a gente, sempre junto, dando uma força. Família que luta junto, serve junto, não é isso? É isso aí, todo mundo junto, um dá a mão para o outro, sobe todo mundo junto. Beijo para o Ganguinho, para toda a equipe do Ganisa, beijo para o Luiz, Gato Seco, Guto, a turma da TF Pneus, beijão para vocês e vamos lá. Aliás, vou publicar aí agora. A TF Pneus está precisando de funcionário para trabalhar na loja de Pindamonhangaba, tá? A TF tem 2 lojas lá em Pindamonhangaba e está precisando de gente para trabalhar. Se está precisando de emprego, já vou colocar aí, já para você, no story, você entra em contato com aquele telefone lá, tá ok? É isso aí. Públio, obrigada por esperar um mês para a gente poder fazer esse bate-papo de novo bem gostoso. Bem-vindo. Obrigado. Sou eu que agradeço. Um abraço também para os colegas aí mencionados, né? São todos amigos do coração. E, enfim, depois dessas semanas, né? Voltamos aqui para falar um pouquinho sobre essa questão aí do livro que eu tive a oportunidade de psicografar a respeito da história do meu irmão, do Argos, né, depois aí da sua desencarnação. Pois é, olha o tamanho do livro, olha só, tá vendo isso? E ele psicografou do dia 6 de janeiro de 2023 ao dia 9 de abril de 2023, 3 meses. 3 meses. Como é que você escreveu isso, Públio? Como é que foi 3 meses escrever? Quantas páginas? 800 páginas. 800 páginas. Então, Deus... Em que horas você fazia isso? Então, os espíritos, né? Eles têm horários diferentes dos nossos, né? Então, os bons espíritos, eles não perturbam o nosso dia de trabalho. Então... os trabalhos de psicografia eles acontecem sempre às madrugadas, né? Então 2h30, 3 horas da manhã é o horário que eles
comparecem para escrever. Você Porque ficou, durante então, o dia nós temos que trabalhar, E né? como é que você trabalhava se você ficava acordado de noite, menino? Então, eles também não Ou se... como é que funciona essa coisa do psicografar? O nosso físico, o nosso mental sai do ar digamos assim, a grosso modo, ignorantemente falando, eu durmo enquanto o espírito escreve? Então, não é assim. Não é assim. E eles também, assim, eles não se preocupam com o dia de trabalho. Então, eles não nos recomendam que venhamos a dormir depois dos trabalhos. Muito pelo contrário, né? Eles aparecem, a gente faz o trabalho, depois a gente cumpre os deveres do dia a dia. Mas é sempre às madrugadas, né? E esse livro foi dessa forma. Durante esse período, eles compareceram e eu tive que aí cumprir esse trabalho. Era o desejo do meu irmão do Argos em nos deixar de alguma forma um alerta, né? E também trazer informações do mundo espiritual. Me conte uma coisa, começando do começo. Você é da família espírita a vida inteira, o seu avô, todo mundo aqui de Guará conhece, né? Conhecia, enfim, e o Argos, seu irmão também. Mas você era um espírita de carteirinha, quer dizer assim, atuante? Olha, então eu posso te dizer o seguinte: sempre fui espírita, nascido em família espírita, né? Mas depois dos 18 anos, em que eu deixei de frequentar a mocidade espírita, e nós temos lá no Irmão Altino um trabalho que é feito com jovens de 4 até 18 anos. Que maravilha, eu não sabia disso. Fica a recomendação para os jovens comparecer, frequentar a casa. Legal. Né? Esses encontros eles ocorrem aos domingos, né? Então os jovens podem ir. Eu me afastei da casa espírita e quando eu completei 42 anos, né, eu tive então um encontro com meu avô Ranieri, né? Foi ele que, na verdade, apareceu para mim e de alguma forma me convocou para que eu... Com 42 anos? Com 42 anos. Até lá eu nunca tive, nunca fiz trabalhos mediúnicos, nunca tive mediunidade de nada, né? Realmente... Mas vivia a orientação espírita, sim, que sim. Caridade, sem dúvida nenhuma. Sim, aliás, a mesma de sim. Jesus Cristo, Sim, enfim. sim. O Espiritismo ele é uma filosofia, uma ciência moral baseada nos ensinos de Jesus, né? Então, aí aos 42 anos a mediunidade ela passou a florescer e eu fui fazer um estudo. O Dr. Ranieri chegou e falou assim: escute aqui, menino, você vai tomar uma providência na vida ou não vai? Mais ou menos assim. Você cuida muito das coisas materiais e o que vale a pena é cuidar das coisas do espírito, né? De maneira resumida, a conversa foi nesse sentido aí. E eu, na verdade, nunca imaginei que alguns anos depois o meu irmão pudesse, né, vir a falecer e tenha se proposto a um trabalho Foi uma surpresa mesmo, grupo. né? Foi uma surpresa para todo mundo. Foi uma surpresa muito grande. Para a cidade inteira, porque nós estávamos esperando que o Argos fosse o prefeito atual. Era a vez dele, como a gente diz, era a bola da vez, né? Era a bola da vez na política, o Argos estava aí, com um projeto maravilhoso. Bom, mas não era essa a proposta do alto. Não era. A proposta era outra, né? A proposta, será que era essa aqui? Do Argos nos contar o trabalho dele através disso aqui? Quem leu o livro, né? E nós tivemos aí já uma venda assim, muito expressiva. Tem um ano que nós lançamos o livro. Tivemos aí 800 exemplares vendidos em um ano. Maravilha! É um número assim muito relevante, né? E esses livros eles continuam a ser vendidos, e a pedido do Argos e a pedido do meu avô, 100% da arrecadação é revertida tanto para os projetos lá do Irmão Altino quanto dos projetos lá do Centro Espírita Amor e Luz. Mas a proposta do Argos, né? Se nós nos atentarmos aí para as primeiras páginas, é que ele estava desesperado para contar o que aconteceu. E a espiritualidade puxa a orelha dele e diz: olha, para escrever com proveito, para que as pessoas possam, de alguma maneira, entender como é o mundo espiritual, né? E o que acontece conosco após a morte, então ele acabou recebendo a ajuda dos espíritos. Um deles foi o meu avô Ranieri,
Um outro espírito que também está presente é o Altino. E que é o irmão Altino. Que é o irmão Altino. E um outro que, na verdade, o Altino é tio do Argos. O seu Altino porque o Altino, na verdade, ele é... O Altino existiu aqui em Guará. Então, o Altino, ele é a filha que meu avô teve, que morreu aos 7 anos, a Heleninha. A Heleninha? Então, meu avô com a minha avó Arlete tiveram uma filha chamada Helena. Ela desencarnou aos 7 anos e depois ela apareceu aí com o nome de Altino. Na verdade, foi um espírito que veio do alto e o pessoal falou, vamos dar o nome dele de Altino. Veio do alto. Foi assim que surgiu. E um terceiro espírito que cuidou da reencarnação da reencarnação do Argos, que é o Frei Fabiano de Cristo, um espírito ligado à Igreja Católica, né? Que desencarnou no século XVIII, ali, que participou aí de todo esse auxílio, e que o Argos relata o que aconteceu no plano espiritual, como é lá, né? E também, como todo mundo tem curiosidade de saber como é que é, né? Claro, então... Como é que é? Porque eu sempre pensei assim, não é possível que as pessoas pensem que a gente nasce, vive e cresce e olha para o céu, essa montanha de planetas, de estrelas e tudo, e não tem vida após a morte, que Jesus Cristo falou. Diz que é cristão, mas não acreditam no que Jesus Cristo fala. Tem cabimento uma coisa dessa? Nós precisamos estudar bastante ainda, né? Não é? Coisa maluca. Jesus falou que a casa de meu pai tem muitas moradas, e uma delas o Argos está lá. Né? Sim. Bom, mas ele relutou também, né? Então, as pessoas se emocionam bastante, né? Os nossos amigos que leram, alguns relatam que choraram muito nas primeiras páginas, porque realmente ele não... Acho que ele não estava no programa dele, né? Desencarnar. Não, você prefeito, ainda tem o que fazer, ele fala então, isso. E deixar 3 filhos, né? Isso mexeu muito com ele, deixou a esposa que é alegre e tudo. Mas o livro, veja, ele tem um objetivo, né? Que é nos dar um alerta também, né? Que a nossa vida na Terra, ela gera consequências, e consequências graves. Tanto é que, além dele contar para onde ele foi, que é uma colônia espiritual, né? Que é a colônia do Sol Nascente, tem um capítulo específico sobre isso. Então, quem tiver interesse em saber como são as colônias espirituais, é só ir lá no capítulo 7 e ler para onde nós iremos, né? Se formos bons, né? Se formos bons, iremos para as colônias. Se não formos tão bons, vamos para outras colônias. Vamos fazer um estágiozinho no que nós chamamos de umbral, né? E que os católicos chamam de purgatório. Mas é um estado de consciência de muito sofrimento para aqueles que não seguem a doutrina de Jesus, né? Pois é, menina, é uma coisa tão simples a doutrina de Jesus, mas é a coisa mais difícil da gente aprender na vida, né? Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Caridade, fé e esperança. Tem mais alguma coisa para fazer? Não, se conseguir seguir isso à risca, vai todo mundo para o céu. Vai todo mundo para o céu. Né? Vai todo mundo para o céu. Mas ele tem um capítulo aí, na segunda parte, que ele fala dessas regiões de sofrimento. Né? Nessa segunda parte, ele conta que há uma região que a gente chama de umbral, que é um purgatório, que as almas acabam indo para lá por violarem as leis de Deus. Recentemente, em uma conversa espírita, né, em que discutimos qual seria o padrão seguro de comportamento humano. Né? A gente sabe que a ética é o ramo da filosofia que estuda o comportamento. Exato. Então, nós costumamos dizer no meio espírita que nós devemos seguir uma ética cristã. E um espírito diz para mim, nessa roda de conversa, ele compareceu e rapidamente disse: só há um padrão seguro, que é aquilo que Jesus ensinou, não há outro. Então eu estou replicando isso, né? Quando você tiver dúvida se está agindo bem ou se está agindo mal, veja aquilo que Jesus fez. Né? Se estiver de confronto com isso, então estamos errados. Sempre tem uma pergunta, vai dizer assim: o que Jesus faria nessa situação? É uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Vou fazer alguma coisa, vou pensar alguma coisa, o que será que Jesus faria nessa situação? Mandava o cara
né? Não, jamais. Para aquele lugar? Jamais farei. Jamais Jesus, inclusive, no Sermão da Montanha, ele condena a violência, exatamente, né? Condena a violência Não resistais ao mal. E dar outra cara a tapa. E rezar para os nossos inimigos. Sim. Por falar em ética, Jesus escolheu os judeus como sua gente, como seu povo. E eu fico muito preocupada com a atitude do povo judeu hoje em dia. Quando nós conversamos da última vez, não tinha estourado essa guerra com o Irã, já tinha a guerra do Gaza lá. No espírito, existe essa diferença religiosa que nós humanos fazemos? Não, fulano é espírita, fulano é ortodoxo, fulano é evangélico, fulano é umbandista, não quero saber dessa gente. Existe isso no mundo espiritual? Então, olha, Neuza, o que os espíritos dizem para mim, né, nos diálogos que eu tenho tido com eles, dentro das oportunidades possíveis, é que nós humanos criamos muitas coisas, né, e a religião é uma delas. O Espírito Emmanuel, que escrevia pelas mãos de Chico Xavier, ele, em um prefácio de uma obra de André Luiz, ele coloca que existe a religião e a religiosidade, que são coisas completamente diferentes. E nós notamos, né, que os espíritos não fazem essa distinção, né? Somos nós que fazemos. Então, seja você católico, evangélico, espírita, enfim, esteja afiliado a outras religiões, por exemplo, hinduísta, shintoísta, budista, isso são coisas nossas. O que vale, na verdade, é a conduta moral que nós temos perante o que Jesus nos ensinou e aquilo que Deus espera de nós, né? Eu posso dizer, eu penso assim, por exemplo, fala o Buda, tem os budistas, olha o Buda, tem o Krishna, lá os hinduístas. Para mim são seres iluminados, mas numa hierarquia abaixo de Jesus Cristo. Posso, porque na minha mente terrena eu tenho que fazer essa escala, senão eu não vou entender muito bem. Então, todos esses seres, inclusive Mahatma Gandhi, também, que é o outro iluminado que veio aqui, que nós temos seres iluminados o tempo inteiro. Muitos, né? Muitos. Eles vêm nos ensinar. Vêm nos ensinar, né? Nós é que não aprendemos, nós somos cabeça dura, né? E não aprendemos, né? Escuta, nessa hierarquia, existe essa hierarquia? Existe. Allan Kardec, quando fez os seus estudos, ele tentou categorizar os espíritos, né? Em classes e ordens. Então, os espíritos, eles são compreendidos de acordo com a sua evolução espiritual. E o espírito mais evoluído que o planeta Terra já recebeu é Jesus, não há outro, né? Realmente, esses outros espíritos mencionados, né, quando você fala de um Gandhi, de um Buda, são espíritos que reencarnaram, né? Alguns deles a pedido de Jesus, e Chico Xavier registra isso em algumas obras, né, para que pudesse então impulsionar a humanidade. E veja, há uma distinção muito grande entre o desenvolvimento intelectual, material e o desenvolvimento moral. O que vale no mundo dos espíritos não é quanto você tem, quem você é, onde você está, se a sua conta do banco é ou não recheada. O que vale é o seu desenvolvimento moral. Esse é que tem valor do lado de lá, né? Então, muitas das regras que nós colocamos aqui no mundo terreno, quando a gente morrer, chegar lá e falar, olha, você se preocupou à toa, porque isso não vale de nada. Nós vamos tomar um susto. É isso que eles dizem. Nós vamos nos surpreender, vamos tomar um susto, porque não usamos bem. Por exemplo, no Evangelho, segundo o Espiritismo, há um texto que trata sobre o uso da riqueza. O uso do dinheiro. Mas eles recomendam, assim, com muita fidelidade ao que Jesus disse, que nós devemos usar o dinheiro estritamente dentro da nossa necessidade. Aquilo que passa tem que ser doado e passado para frente. É uma coisa um pouco difícil da gente fazer, porque nós temos medo, nós queremos guardar para o futuro,
Se eu ficar velha, não vou ter dinheiro, plano de saúde, onde é que eu vou me internar? Eu já falei que eu sou do SUS. Mas Jesus fala que é para não se preocupar com isso, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Né? Não que você tenha que gastar e desfazer do seu dinheiro, não é isso. É dar boa aplicação para a riqueza que você tem e que é uma tarefa difícil, é uma missão difícil de você viver aqui. Né? Jesus castiga? Jesus não castiga. Não castiga, não julga, não amedronta. Né? O que nós aprendemos é que existem leis, que é a lei de causa e efeito. Então, quando nós sofremos porque violamos essas leis. É por isso que sofremos. Quando você viola uma lei divina ou uma lei natural, né? E os espíritos tentam tratar essa lei com a maior naturalidade possível, nós sofremos. Troquem feijão com arroz. Lei divina, nós sabemos que é o amor, né? Agora, a lei de causa e efeito, diz aí, eu chuto uma pedra e vai ter uma consequência, vai doer meu dedo. Vai doer meu dedo. Vai doer o dedo. Né? Essa analogia que a gente sempre faz, de que nossos pensamentos e nossas ações, elas reverberam, como a gente joga uma pedra num lago e faz aquelas ondas. Sim. Existe essa ligação universal toda. O que eu penso, o que eu faço aqui vai causar consequências, sei lá, em gente que eu não conheço, do outro lado do planeta, ou alguma coisa? Então, o maior prejudicado por um mau pensamento somos nós mesmos, né? Então, assim, não é porque você pensa e deseja o mal de outro, ou tem ódio, ou desavença, né, com uma outra pessoa, que esta pessoa, por sua vez, vai receber e vai sofrer uma consequência em relação a isso. O maior prejudicado pelo mal praticado somos nós, né? Então, essas leis de causa e efeito são leis que nos ensinam uma coisa que dentro do Espiritismo, né, para quem estuda essa filosofia, ela é muito severa. Porque, veja, tudo aquilo que nós sofremos neste mundo é consequência do que fazemos. Então, não é punição de Deus, não é nada disso. É uma consequência do que nós fazemos. No livro do Argos, né, ele traz algumas histórias. Você fala meu livro, né? Todo autor fala assim, meu livro. Você fala livro do Argos. É porque nós, veja, como médium, só fazendo um parênteses, nós não somos os autores espirituais. O autor é o Argos. Nós somos só a caneta para escrever. Mas ele traz experiências que ele viveu no mundo dos espíritos, explicando essas leis. Né? Então, existe um caso, por exemplo, de uma mãe que abortou ainda jovem. Quis fazer o aborto. Orientado pelo pai, ele conta, numa época em que a gravidez, grávida, aquelas coisas. Então ele conta ali o seguinte: esse espírito que foi abortar tinha uma ligação com essa mãe e precisava renascer. Combinou com ela de renascer. E ela abortou, e o espírito então virou um obsessor dela por muitas décadas ali. Então ele conta a história. Ele foi lá, o espírito estava lá, né, com aquela intenção de prejudicá-la. Então a espiritualidade acabou tendo que agir para resolver esse problema da obsessão, né? Ele virou um obsessor dela. A gente escolhe o que vai ser quando a gente encarna? A gente escolhe. Eu escolhi ser eu, você escolheu ser você? Nós escolhemos assim, nós chamamos de matrizes da vida, né? Como se fosse um pequeno roteiro. Então, você escolhe quase sempre, né? Nem sempre, mas quase sempre, a família que você vai nascer. Eu adorei essa escolha, então, porque eu sou apaixonada. Você escolhe a profissão, você escolhe os trabalhos sociais que eventualmente você queira fazer. Só que o espírito, quando ele está do lado de lá, no além-túmulo, né? Ele tem uma visão diferente da nossa. Esta visão que nós temos aqui é uma visão turva da realidade, né? Nós não estamos enxergando a verdade da vida, por isso também erramos. E qual é a verdade? Né? Vou falar um pouco do que os espíritos me contam, né? Então veja, nós escolhemos essa matriz, né? Com quem eu vou casar, se vou ter filho, não vou, mas o espírito ele vê aquilo que é melhor para o progresso dele.
Isso é muito importante, né? Aquilo que é melhor para o progresso. Então você pode, por exemplo, ter uma pessoa na sua família que nunca foi da sua família espiritual, mas aquela família acabou recebendo aquele espírito ali porque para ele é bom o progresso. Então, normalmente é aquele coitado da família que todo mundo brinca com ele. Pode ser. Todo mundo tem desafeto com ele, fala, nossa, parece que esse sujeito aqui nasceu da gente, não é assim? Então, mas aí é que está a grande lição, né? Porque a gente acaba aprendendo com esses espíritos, e aí não é só para o espírito que é bom, a gente acaba aprendendo a desenvolver o amor, o afeto, a gentileza por pessoas de fora, né? O espiritismo, Agus, fala muito em moral. O tempo inteiro. Você usou uma palavra agora há pouco que é muito rígido nessa moral. Como é que no mundo de hoje a gente pode equalizar e equilibrar o nosso desenvolvimento intelectual com a moral? Porque parece que quanto mais a gente cresce intelectualmente, e agora com a tecnologia, né? Parece que tudo pode, né? Não existe mais nada, não existe não mais, infelizmente. E tudo pode. Mas e daí? Onde é que fica a ética? Onde é que fica a moral? Porque ética e moral para mim eram juntinhos. Então, olha, Neuza, é aquilo que eu disse. Como o Espiritismo ele trabalha muito a questão do livre-arbítrio, né, e as consequências ruins daquilo que vivemos ou presenciamos é culpa nossa mesmo, né, toda essa convulsão social é culpa nossa. Né? Nós somos espíritos, nas palavras de Allan Kardec, de terceira ordem. Espíritos egoístas, vaidosos, espíritos que se preocupam muito mais em ter do que ser. Então, ele é rigoroso nesse sentido de que nem tudo pode, né? Não é tudo que pode. Eu até citaria aqui Paulo, né? Quando Paulo diz que nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele está dizendo o quê? Olha, até pelo meu livre-arbítrio faço o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Então o Espiritismo, seguindo aquilo que Jesus nos ensina, ele também nos diz que o não é importante. O não para o mal, o não para o egoísmo, o não para a vaidade, o não para a soberba, e essas coisas passam, né? Porque nós somos humanos, nós vivemos aqui, mas essa condição de espírito de terceira ordem é que nos faz agir dessa forma. Então, nós ainda estamos vendo o quê? Guerras, nós estamos vendo grandes diferenças sociais, nós vemos a fome, nós vemos, né, pessoas sofrendo por falta de coisas básicas, né? Mas que tem para todo mundo. Sim, mas o Espiritismo ele também diz o seguinte, que existe uma lei de progresso. Então, todos nós seremos bons um dia. O planeta ele vai se transformar. Mas você não acha que isso é meio condescendente com o nosso erro? Porque eu posso errar, fazer tudo que está errado, mas Deus perdoa, depois Deus vai me perdoar, eu vou ser um espírito de luz. Olha, você não acha que vem passar a mão na cabeça nossa? Não, assim, eu não quero que os nossos irmãos, né, católicos ou evangélicos briguem comigo. Nossa, mas não é isso. Quando nós dizemos que Deus perdoa, não significa que Ele tire os nossos sofrimentos, né? Tire a nossa expiação e as consequências do que fazemos. Então veja, a reencarnação ela existe justamente para explicar isso. Então, uma pessoa que pratica o mal hoje vai sofrer nesta ou noutra vida. Normalmente nós sofremos nessa mesmo. Mas se não der, paga na outra. Então, existe uma colheita numa outra vida, né? Essa ideia de que Deus perdoa e tudo bem, fica por isso mesmo, não existe. Isso não existe. A escolha de voltar é minha? Não, é uma lei. A reencarnação ela é necessária, é uma lei. Todos nós iremos reencarnar até que o progresso se faça. Então, quando o progresso se fizer... E qual seria o progresso? Tornar-se perfeito, em que todas as virtudes estão em nós de maneira legítima e nós passamos a agir sem esforço nenhum no bem. A gente conhece algumas pessoas que já estão no caminho do bem, né? No caminho do bem. Fazem o bem pelo simples fato de fazer. Porque é assim que tem que fazer, né? Agora, no Espiritismo existe pecado? Olha, são tantas perguntas, né? Daria pra gente fazer aqui muitas lives, né? Eu fico à disposição para fazer outras. Nós vamos conversar mais.
Dona Cida Castro também adora conversar também, Então, adoro. um abraço para Dona Cida é uma Cida. belezinha, Então, essa questão do pecado, né, É. e a expressão pecado que nós estamos mencionando aqui, nada mais é do que um erro cometido, né? É o espírito, nós, da humanidade, que temos um vício, uma má inclinação, como dizia Santo Agostinho, né, as más inclinações, e nós então violamos uma lei de Deus. Por exemplo, temos que amar e não amamos, temos que ter fé e não temos, temos que perdoar e não perdoamos, temos que doar e não doamos. Então, quando você faz isso, né, você comete, do ponto de vista até teológico, né, numa linguagem mais científica, você comete o que nós chamamos de pecado. E isso tem uma consequência. Porque nós vemos que várias religiões, principalmente a católica, a apostólica romana, vem com uma série de regras. Olha, não ir na missa no domingo é pecado, olha, não comungar é pecado, olha, brigar com o papai e a mamãe é pecado, olha, não sei o quê. O católico fica completamente maluco, louco. Eu sou católica, apostólica romana, eu falo, mas o que será pecado mesmo? Será que... Então, Eu sinto pecado é afastar-me de Deus. E como é que eu afasto de Deus? Quando eu estou com um mau sentimento, quando eu fico com raiva de alguém, quando eu não sigo nenhuma dessas leis básicas. Então, mas tem algumas coisas assim, talvez um pouco práticas, que é bom a gente refletir, Isso, né? vamos ver. Quando os apóstolos, eles registram, né, as mensagens de Jesus, e quando também Paulo escreve as cartas, né, nós aprendemos uma coisa que Jesus disse o seguinte, a respeito da verdadeira religião. A verdadeira religião é alimentar os famintos, vestir os nus, né, e cuidar uns dos outros. Então, talvez deixar de fazer isso seja um verdadeiro pecado. Aquele que bate a sua porta e precisa de um alimento e você não dá. Aquele que lhe pede um trocado e você não atende. Aquele que pede uma ajuda mas e ele você, vai comprar droga. e você Mas se vai, recusa. o problema dele não é mas meu. aí a falsa moral é do outro, não é nossa, né? Exatamente, é problema dele, não é meu, né? Como diz Divaldo, né? É. Nosso querido Divaldo, que desencarnou recentemente. Inclusive tem gente que falou, nossa, ele foi tão cedo, né? Eu falei, pô, ele tinha quase 100 anos. 100 né? anos. Eu acho que já Ele não teria. parecia, ele tinha feito plástico. Eu já e teria tal, né? ido há muito tempo. O Edivaldo falava que o maior pecado dele era a vaidade, porque ele era vaidoso, né? Mas ele disse uma coisa muito interessante: a nós cabe amar. Ao outro, aquilo que o outro faz é problema do outro, né? Faz. Mas então o pecado é essa questão que nós temos que ter muita atenção, né? Qual foi a intenção do Argos e do seu avô para pedir a você para escrever esse livro? Olha, eu acho que a primeira... Eu acho que foi dar um susto de mim, né? eu acho que foi dar um susto de mim. Inclusive o Argos apareceu para o Túlios recentemente lá no Equador. Meu irmão estava lá e ligou para mim. Seguinte, o Argos está aqui e você tem que resolver esse problema. Eu falei, mas como assim? Como é que... Não, ele está aparecendo aqui para mim já 2, 3 vezes e eu nem sei como é que ele veio aqui no Equador. Eu falei, deve ter ido de avião ou de ônibus, né? Enfim, e é verdade isso, né? Então o Argos apareceu, todos viu o Argos lá e tudo mais. Conversaram. Então eu acho que a primeira coisa foi dar um susto de mim, tremendo, né? Mas eu digo assim, o objetivo da obra, né, é realmente aquilo que eu falei, é ensinar sobre espiritualidade, esclarecer uma série de temas, né? Porque a obra ela é composta e muito bem organizada, porque ela trata da nossa vida na Terra e trata da vida espiritual. Então, quem quiser entender um pouco sobre isso, leia a obra e uma série de respostas serão encontradas ali. Então, você tem os mentores espirituais explicando sobre temas atuais, né, que a pessoa tem dúvida, por exemplo, sobre o aborto. Pode ou não abortar? Eles defendem que não. Por quê? Porque existe todo um conjunto de leis envolvendo aquela pessoa. E por aí vai, né? Então, mas eu posso trata pensar de que, um monte de coisa. agora foi tocar nisso, porque as pessoas sempre perguntam se eu sou a favor do aborto. Um dia eu fui, mas depois eu mudei de ideia, graças a Deus. Eu não sou a favor do aborto, mas o que eu digo é o seguinte, eu não posso jamais tirar a sua liberdade de escolha.
Estou correta ou não? Eu cometo o mesmo erro. Você não briga comigo? Não, claro. Você está errado. Estou errada? Está errado. Então é assim, veja bem, claro que existe o livre-arbítrio, né? Essa mãe, essa futura mãe, ela tem a opção de realizar o aborto. Eu penso assim como saúde pública, entendeu? Para essas mulheres não ir fazer aborto aí depois. Mas aos olhos de Deus não. Não. Porque essa mãe carrega um espírito, existe uma história que vem do plano espiritual para cá, ela assumiu o compromisso, ela não fica grávida à toa, isso é muito importante dizer, né? Então veja, aquele espírito precisa nascer. Além do que, esse espírito, ele é um filho de Deus. Antes de ser filho dela, ele é filho de Deus. Então quando ela comete o aborto, ela impede que aquele espírito renasça e enfrente toda uma vida de progresso para ele. Então veja, se eu chamar de karma, né? Allan Kardec não usa karma, mas essa consequência ela é danosa no mundo dos espíritos. Por isso o Argos colocou uma história de uma família que cometeu o aborto. E a mãe perde um segundo filho, que ela teve um filho depois, perde de Covid. Então ela diz assim, cometi crimes. Né? Crimes. Eu deixei de ter e agora perdi o outro para a vida. Então eu sofro duas vezes. Livre-arbítrio para ele, eu também estou cometendo esse crime. Livre-arbítrio tem que ser defendido com responsabilidade. E é aquilo que eu disse inicialmente. Perante as leis de Deus, né? O aborto ele é um ato criminoso mesmo, né? Eu temo a Deus, gente. Vocês não temem a Deus, não? Nós temos que lutar para que isso não aconteça, né? Olha que maravilha. Não estou dizendo que as crianças são santinhas, não. Elas dão trabalho e dão muito, mas estou dizendo, respondendo a pergunta, essas mães, né? Nós da doutrina espírita pedimos para que elas então levem a gravidez até o final, né? E tenham esses filhos e cuidem deles, porque são seres vinculados espiritualmente à mãe, e não só à mãe, à família por completo, ao pai, né, que é o avô, a avó, não é só a mãe que está envolvido naquela questão. Então é muito sério todo isso. Mundo. Muito sério isso, né? Olha só, viu essa explicação melhor? Já dá para a gente pensar e mudar, quer dizer, agora eu vou pensar em políticas públicas de uma outra forma, né? De uma outra forma. Nós estamos aqui para perder. Por isso o irmão Altino eu não quero ir para o inferno, eu não quero para um grau. Por isso que o irmão Altino tem um projeto para que as mães levem a gravidez até o final, e eles dão toda assistência durante o primeiro ano de gravidez. Aliás, o irmão Altino aqui em Guará fez um trabalho maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu conheço um pouco do trabalho, ele trabalhou lá também, e a gente vê todo esse trabalho lá do irmão Altino. Agora me diga uma coisa, nós somos de terceira classe, o nosso programa está acabando, nós mas somos de nona classe, terceira ordem. Nona classe? Terceira ordem. Gente. Mais ou menos, né? Tem gente que é de sétima classe. Soldado rádio, então? Somos. Terceira ordem, eu vou escrever. Então essa coisa da gente vir, porque eu lembro que o primeiro livro sobre espiritismo que eu li, que falava meio de espiritismo, meio não, foi Os Foragidos de... o nome de um outro planeta. Os Exilados de Capela. Os Exilados de Capela. Nós somos dessa turma? Gente, dá para fazer uma live aqui de umas 4 horas. Não dá? Dá. Vamos falar porque são sobre isso muitas na próxima? perguntas. Vamos falar. Mas assim, resumidamente, nós somos espíritos, alguns, né, a grande maioria, espíritos que viemos de Capela, né? Capela está situada na constelação do Cocheiro e é um planeta que avançou como o planeta Terra. Então os espíritos ruins, né, os espíritos imperfeitos, eles acabaram vindo para cá e formaram 4 grandes civilizações. O Espírito de Emmanuel conta isso num livro chamado A Caminho da Luz, se eu não me engano. Olha só, já vou atrás do Caminho da Luz. E é interessante porque, veja, a Índia recebeu os espíritos mais avançados moralmente. E hoje a gente tem o budismo, a gente tem o hinduísmo. É verdade. Né? Embora muitos cultuem vários deuses. Vieram de Capela também. Vieram de Capela também. E o Brasil sobrou. O Brasil, melhor não falar. Segundo os espíritos que escreveram pelo Chico Xavier, o Brasil
é o país que recebe o maior número de espíritos devedores para que eles possam se corrigir. Funciona como um hospital, né? Jesus disse: a árvore do meu evangelho será plantada no Brasil. Incrível, né? E a gente se acha os melhores do mundo, né? Olha, eu já sei onde é que eles funcionam, onde eles trabalham. É bem no centro do nosso Brasil. Tem uma cidadezinha lá que tá tudo lá assim. Não tá? Bom, escute, meu amigo, vamos conversar sem brincadeira, vamos falar sério, vamos conversar mais sobre isso, sem dúvida nenhuma, porque é um assunto que me interessa bastante. Sim. Eu gosto muito e eu acho que todo mundo gosta também. Argos, eu agradeço, eu só quero perguntar um Públio. Ela deve achar que o meu irmão está aqui. Talvez até esteja, né? Nos envolvendo com as boas energias. Não me assuste. Né? Já falou 2 vezes que meu nome é. 2 vezes. Só me chama de Argos. Eu gostava dele, ele gostava de mim, mas ele deve estar aqui assim. Onde nós podemos comprar este livro, as pessoas que se interessarem para os lampejos da alma? Então, podem comprar, eu tenho um canal, né, no Instagram, tenho post, a pessoa pode encomendar e eu encaminho ou retira aqui no escritório, mas tem na livraria aqui da Vila. Né? Então o Paulo faz um trabalho conosco também, nos ajuda a vender e tem ali, só ir lá e falar com a Josi, né? Tem também na livraria do Irmão Altino e tem no Amor e Luz. Olha que maravilha. Amor e Luz, Irmão Altino, Livraria da Vila, ou o Instagram do Públio. Eu ia falar no Instagram do Argos. No Instagram do Públio, aí é Públio, só Públio Ranieri. O Ranieri é com 2 N's, não, né? Um só. É só um. Muito obrigado novamente, Públio. Eu acho que foi mais gostoso dessa vez, né? Foi ótimo, foi ótimo. Eu agradeço a oportunidade, né? Como eu costumo dizer, é sempre importante falar sobre a doutrina de Jesus. Não só sobre a doutrina espírita, mas sobre a doutrina de Jesus. E nós temos o compromisso e o dever de divulgar isso, né? Como semear boas sementes, né? Então eu agradeço e fico à disposição para falar de outras coisas, né? Vamos marcar. Qualquer outro dia nós vamos marcar dessa coisa. Podemos falar de mediunidade, de obsessões, de trabalhos de caridade, sobre, enfim, sobre colônias espirituais e por aí afora. Tá bom? Obrigado. Agradeço de coração. Tem uma colônia chamada São José dos Campos, aqui em cima de São José, né? É a colônia do Sol Nascente. Sol Nascente, Está em cima de São José dos Campos. Vai até Paraty, né? Vai é imensa, passa por cima da nossa cabeça vai também. Até Paraty. Depois a gente conversa tá sobre ótimo. Isso. Tá bom? Tá bom. Beijo, Públio, obrigado. Beijos para vocês, obrigada. Refaço o convite. Obrigada, Mauri, tá aí. Refaço o convite para hoje à noite, 7 horas, na Câmara Municipal, para ouvirmos, aprendermos como se faz um orçamento de cultura municipal. Bem legal. Hoje, 7 horas, lá. E claro, hora do almoço, você já sabe onde é que é, no Ganiza, né? Gostou? E olha, TF está precisando de gente que sabe mexer com pneu, TF Pneus. Já vou passar aí para você tudo certinho. Beijos, meninos. Até quinta. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe, né? Deus nos abençoe e nos guie. É isso aí. Hoje sempre. Alô. Agora eu vou fazer como sua... olha que bonitinho que ela falou. Obrigada.